Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com o nosso podcast Bioete Café. E hoje nós estaremos falando sobre um assunto que não é muito diferente dos assuntos debatidos nos primeiros episódios. No primeiro episódio, nós falamos sobre a proteção à vida do feto. No segundo, nós falamos sobre a proteção à vida da criança que enfrenta uma doença grave. E hoje nós vamos falar sobre a proteção da vida da mulher. O tema de hoje é: armas matam mulheres? E para isso, então, nós contamos hoje com a presença de Nayane Bittencourt, a nossa convidada especial. Nayane é mãe, é mulher e também é uma defensora dos direitos das mulheres. Nayane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar hoje aqui do nosso podcast. Obrigada, Juliana. Estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. Muito lisonjeada. Que bom. Bom, a Nayane é uma estudiosa e uma conhecedora deste assunto. E hoje, então, nós vamos falar sobre a relação entre armas e o feminicídio e a violência contra a mulher. Afinal de contas, Nayane, armas, né, estão relacionadas ao aumento dos índices de feminicídio, de violência contra a mulher? Então, Juliana, é um tema muito delicado, né? Principalmente atualmente, aqui no nosso estado, que nós temos índices de mortes de mulheres muito altos. Toda semana estamos vendo um caso aparecendo. E qual que é a relação das armas de fogo com essas mortes? Eu vou fazer uma pergunta para você. Arma mata? A arma em si não, né? Mas Não, quem né? está manuseando Isso. ela? Pessoas usando uma arma matam, Sim. mas as armas não matam. Hoje, se a gente pegar os índices, né, de violência contra a mulher, as mortes de mulheres, elas acontecem muito mais com o uso de arma branca do que com o uso de arma de fogo. Verdade. Então, eu acho que a resposta está aí, né? As armas de fogo, elas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Independente do objeto que você vai usar. É verdade, Nayane. Mas, em geral, parece que as pessoas elas acabam confundindo e elas acreditam que, no caso hoje, o certificado, né, o CAC ou o porte de arma, que homens teriam mais acesso a esse porte, a esse certificado, e que então eles poderiam praticar mais atos de violência contra a mulher. Isso é uma realidade, Nayane? Não, o homem ter porte de arma, né, ter o registro, né, não aumenta a violência, porque as mulheres também têm o direito. Hoje nós temos quase 1 milhão de CACs, né, são caçadores, atiradores e colecionadores, tanto homens quanto mulheres. Então, falando sobre uma perspectiva cristã, Nayane, nós sabemos que o direito à vida é um direito alienável do ser humano, né? No direito natural é o nosso primeiro direito, né? E um dever também de proteger a vida. E quando nós falamos, né, sobre, né, o direito à proteção, a proteção pessoal, a proteção da sua família, a proteção da sua propriedade, né? Nós estamos falando de um direito bíblico. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim nessa perspectiva bíblica, já que esse assunto divide tanto, né, a opinião entre o público cristão. Porque muitos acreditam que não, que o porte de armas, que a defesa pessoal não foi um mandamento do Senhor Jesus. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Sim. Nós temos a obrigação de defender a nossa casa. Então, eu sou casada, eu espero, né, que o meu marido me ajude a defender a minha casa. Se ele não estiver na minha casa, eu tenho a obrigação de me defender e defender os meus filhos. Jesus
Ele não era pacifista, ele era pacífico. Então, Jesus defendeu o templo. Só esse exemplo, né? Os apóstolos tinham armas. Nós temos o dever e também é o nosso direito. Eu vou lutar para defender a minha família até o fim. Esse é o meu dever. Esse é o meu direito. Então, eu preciso ter meios. Eu acredito que eu preciso de meios para poder defender a minha família. Eu não posso pegar um livro e jogar numa pessoa para me defender. É melhor um livro ou uma arma de fogo? Sim. É melhor uma pedra ou uma bola? É isso que a gente precisa entender. O que a gente pode usar? O que é importante? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso dever? As pessoas têm um pensamento que se você tem acesso a uma arma de fogo, se você começa a praticar um esporte de defesa pessoal, de luta, você se torna masculina, você fica agressivo e é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. Se eu tenho a possibilidade de entender e manusear um objeto, eu vou usar ele de uma forma correta. Eu vou usar, né, de uma forma que me defenda. E é para isso que existe o quê? Os treinamentos. É por isso que nós incentivamos tanto a prática esportiva do tiro. Sim. É por isso que nós incentivamos tanto a prática da defesa pessoal. É muito importante nós passarmos isso para os nossos filhos, para as nossas filhas. Como que você vai se defender no ambiente que está acontecendo uma violência? Quantos casos nós vimos acontecer, não só no Brasil, como no mundo? Atentados nas escolas? Qual que é o nosso procedimento? O que essa criança vai fazer? Ela precisa ter uma orientação. É muito necessário. Isso precisa começar desde ontem. Nós precisamos incentivar isso. Não só a entender como que funciona uma arma de fogo, qual que é a importância de você ter, qual que é o seu... Entender que é um direito seu, é um direito de defesa. Eu quero poder me defender. Sim. Verdade. Inclusive, nós tivemos aí recentemente, né, uma tragédia no Mato Grosso, um caso de uma família, uma mãe com suas 3 filhas no Mato Grosso que tiveram sua residência, sua propriedade invadida, né, foram mortas, violentadas. E nesses casos nós paramos para pensar, será que isso seria diferente se essa mulher tivesse o direito, né, à defesa pessoal, à defesa da sua propriedade, da sua família? Será que aconteceria da forma que aconteceu esse ato, né, de violência, de abuso contra crianças, contra mulheres, né? Como isso, então, poderia repercutir na proteção do direito da mulher, né, da prevenção de violências, Nayane? Sim, realmente foi um caso, foi uma tragédia, né, uma situação muito triste, muito triste. Lamento muito que isso tenha acontecido, como tantos outros casos que continuam acontecendo. Por quê? O sistema, ele é falho. O sistema de segurança, ele falha. Se essa mulher ligasse, tivesse conseguido ligar, né, pro socorro, quanto tempo demoraria para chegar? Não sabemos. Menos de 5 minutos? Mais de 5? Qual que seria o desfecho? Agora, e se ela tivesse a oportunidade de se defender? E se ela tivesse a oportunidade de ter um objeto que a defendesse ali naquele momento? Defendesse suas filhas também. Defendesse suas filhas, se defendesse. Né? Imagina
qual seria a realidade que ia ser construída ali. Mas ela não teve essa oportunidade. Até mesmo se ela tivesse conhecimento de defesa pessoal. Né? Porque a gente precisa lutar com o que a gente tem. Sim. Se eu tenho, é o que eu falo, as armas matam, não, os objetos matam. Facas matam. Um pedaço de pau mata. Você bater numa pessoa pode levar ela à morte. Essa mulher não teve ela não conseguiu nem chegar nisso, ela não teve a oportunidade. Isso, a reportagem até conta que parece que ela tentou proteger, ela tem marcas ali de violência, de luta corporal, né? E acredito que ela não teve um preparo de defesa pessoal, né? E mesmo se ela tivesse, Nayane, sem esse objeto, essa tecnologia que nós estamos falando aqui, que é as armas, ela conseguiria, uma mulher, né? Na verdade, com suas crianças, desprotegida, como seria, né? Foi pega desprevenida, né? Será que ela conseguiria, mesmo se ela tivesse algum tipo de treinamento, sem uma arma? Sim, eu acredito que se ela tivesse a oportunidade de ter, de conseguir se defender, qualquer objeto, ela lutou. Ela lutou. A gente luta pela vida, isso é natural. Lutamos pela vida. E por que não aproveitar essas tecnologias que a gente tem? São as armas, são... enfim, essa mulher é um caso que é muito triste. É muito triste. Eu fiquei muito chocada. Porque poderia ter acontecido em qualquer lugar. Sim. Poderia ter sido na minha cidade, poderia ter sido... E foi uma família toda. Foi uma destruição. Ela não teve oportunidade, ela não teve chance. Ela não teve chance. E eu gostaria muito que as mulheres tivessem chance. Sim. Eu quero que elas tenham chance. Eu quero que as mulheres entendam o poder que elas têm. O poder de defender. Somos nós que defendemos a nossa casa. Somos nós que lutamos. Somos nós que sabemos orientar os nossos filhos, né, junto dos nossos maridos, ou se somos só nós, mas somos nós que sabemos. Então a mulher precisa entender a força que ela tem para poder transformar, né, para poder ter uma chance. Verdade, essa seria a verdadeira mulher empoderada, né? A gente pensar, então, que o acesso à arma, né, ao armamento, no caso, hoje ainda acredito que seja desigual. Então, essa desigualdade, será que nós temos muito mais homens do que mulheres com o certificado, com o acesso? Agora é interessante. O que acontece? Existem mais homens com certificado do que mulheres. Assim como existem mais homens jogando futebol do que mulheres. Então, esse é um mundo novo. Culturalmente foi colocado ao longo do tempo que são os homens que manuseiam as armas de fogo. E biblicamente também, né, Nayane? O papel de protetor. Exatamente. Né, foi dado ao homem por Deus, né? Isso. Então, as mulheres, elas não têm elas não foram incentivadas, né, a participar, a ir num clube de tiro, era um universo masculino. A tradição era que os homens faziam guerra e as mulheres cuidavam dos seus filhos, da sua casa, né? E é claro que hoje isso nós temos um contexto um cenário muito diferente. Exatamente. Então, o que eu vejo muito? Existe um preconceito muito grande ainda, mas ele está sendo desconstruído.
Hoje, se você, não sei se você já teve a oportunidade, mas vá, né, a um clube de tiro, você vai ver que é um ambiente familiar. Uhum. Você vai encontrar famílias inteiras praticando o esporte do tiro. Nós temos hoje a Milena, que é uma campeã no nosso estado, e ela é nossa representante no Brasil. Incentiva, e os pais também são praticantes do tiro esportivo. Eu acho que assim, está sendo é um momento de transformação. Essas mulheres estão. Por que o número é menor? Não é porque existe um preconceito. Uhum. Eu acho que até se a gente usar a palavra preconceito, seria das próprias mulheres. Exatamente. Porque nós, né, agora, antes de começar, a gente estava falando do esporte do jiu-jitsu, né, que é um ambiente extremamente masculino. Hoje já não é mais tanto. E não existe um incentivo. Uhum. Vamos praticar. Então, a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. A partir do momento que você conhecer, você vai ter uma opinião sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E as mulheres estão indo buscar isso. Uhum. Eu fico muito feliz quando eu vou ao clube treinar, que eu vou com a minha família e eu encontro famílias. É um momento de interação, é um momento de troca. É muito bom, é muito bom. E eu vejo que as mulheres estão vindo com essa força. Elas entenderam que elas também fazem parte desse processo de proteção da casa delas e de se autoproteger também. Exatamente. Nós vemos, inclusive, né, esse cenário mudando e muitas jovens hoje. Antes não era comum a mulher ter, né, um desejo de seguir carreira militar, né, carreira no exército. E hoje eu converso com muitas jovens que manifestam esse desejo, né? Nós temos aí a questão, né, o cenário da guerra de Israel contra o Hamas, né? Nós vimos, né, tantas atrocidades e nós vimos a força da mulher israelense ali lutando na frente de batalha, uma mulher empoderada, defendendo a sua pátria, defendendo a sua família, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós também essas questões que, né, nós não esperamos nunca, né? Muitas vezes nós não nos preparamos, mas deveríamos nos preparar para esses estados de exceção nos nossos países. E como ficaria a questão da mulher? O quanto que isso poderia, no caso, né, ajudar, auxiliar na proteção, tanto não só da nossa pátria, mas também das nossas famílias, né? Essa questão da guerra, você vê como que é muito triste, né? Você vê que homens, mulheres, né, os mais atingidos foram, na maioria dos mortos, mulheres, crianças, idosos, os mais frágeis. Sim. E tem que ir para a linha de frente. É óbvio que a gente não está preparado para uma guerra. Mas nós precisamos nos preparar para o mundo que a gente vive. Então, nós precisamos nos preocupar com segurança, nossa segurança, técnicas de segurança. Então, eu vou no mercado, eu tenho que estar atenta, eu sempre vou estacionar meu carro de frente, sempre que eu possa já sair, então eu coloco ele de ré para poder ter uma saída fácil. Sempre estar atenta, olhando em volta, se tem algum estranho, se fazer cursos de defesa pessoal, entender como que funciona, né, a violência, se alguém vem, puxa o seu cabelo, se a pessoa vem, pega no seu braço, o que você faz? E são coisas que elas são básicas, são simples e a gente não liga, porque Sim. Você acha que isso não vai acontecer com você. E não se previne. Isso. Você acha que eu acho que a minha filha não vai sofrer uma violência na escola ou na rua. Alguém vai empurrar, ela vai sofrer um assalto, alguma coisa.
e como que a gente pode se preparar para isso. Então, nós Sim. precisamos buscar esse conhecimento. Nós precisamos nos preparar. Você usou o exemplo dessas pessoas que estão na guerra. Elas não se prepararam. Elas simplesmente estão lutando pela vida. A escolha delas é lutar pela vida. E nós? Nós estamos fazendo o quê? Qual é a minha atitude hoje? Eu vou simplesmente ser uma vítima da sociedade? Não. Não, a minha escolha não é essa. A minha escolha é me defender. Então, como eu posso me defender? Eu posso me defender praticando um esporte que me ensine defesa pessoal. Eu posso me defender buscando a prática do tiro esportivo. Então, nós precisamos que eu acredito que as mulheres precisam buscar isso. Isso é a força que nós temos. Então, se a gente consegue proteger a nossa casa, lutar e proteger a nossa casa, imagine numa situação mais crítica. Sim, com certeza. E do ponto de vista cristão, nós precisamos pensar que a responsabilidade de proteger, de defender a vida, assim como nós sempre falamos no meio cristão da proteção da vida no caso do aborto, nós poderíamos equiparar a questão a problemática do aborto com a problemática da responsabilidade do cristão de defesa pessoal, de defesa da sua própria família. Nós podemos dizer que são responsabilidades muito parecidas? Sim, nós defendemos a vida. Nós lutamos pela vida, em qualquer situação. Nós, como mulheres cristãs, é o nosso dever, é a nossa obrigação. É a nossa vida, é a vida dos nossos filhos. Nós precisamos estar vivas para isso. Nós precisamos defender esses bebês que estão nos úteros, nas barrigas das mamães. Nós precisamos, é uma vida. Não é um amontoado de célula. E defender os que já nasceram também estão na nossa propriedade, né? Exatamente. Então, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Sim, com certeza. Bom, o assunto está muito interessante, mas nós já vamos aqui concluindo o nosso podcast, Antes de terminarmos, eu gostaria assim, de dizer da importância, então, da mulher hoje estar cada vez mais preparada, nas questões envolvendo a defesa pessoal, a defesa da sua família. Eu coordeno um programa que se chama Famílias Fortes, Nayane, e nós vimos que a maior parte das famílias hoje, no nosso município aqui no Mato Grosso do Sul, são famílias monoparentais, que a maioria dessas famílias são mulheres que estão liderando e protegendo seus filhos por diversos motivos. Muitas vezes casos de violência, de abandono, de negligência masculina. E hoje nós sabemos que também é dever não só do homem, mas dessa mulher hoje que está liderando uma família proteger os seus filhos, a sua propriedade, e o quanto é importante que ela esteja se preparando cada vez mais com técnicas de defesa pessoal e quem sabe também com o certificado, com o CAC, podendo aí participar desses treinamentos, dessas aulas que você comentou. Já fiquei super interessada e quero muito sim participar. É algo que eu desejo conhecer mais sobre defesa pessoal. Então, agradeço muito, Nayane, a sua participação. Tenho certeza que esse podcast vai engrandecer muito ao Senhor Jesus, naquilo que Ele nos ensinou, na sua palavra, fortalecendo e protegendo as nossas famílias, as nossas crianças e as nossas mulheres. Muito obrigada, Nayane. Muito obrigada, Juliana, mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar do seu podcast.
Tchau.